Mateus ajustou os óculos enquanto terminava um design em seu notebook. A casa estava silenciosa, com Ana no trabalho, e ele aproveitava para trabalhar em casa, na sala de jantar. O aroma de café fresco vinha da cozinha, misturado ao som ritmado de Isabela lavando a louça. Isabela, com seus 48 anos, era uma presença marcante. Desde que ela havia se casado com o pai de Ana, sua autoconfiança e charme a tornaram o centro de atenções em qualquer reunião familiar. Mateus sempre a considerou encantadora, mas nunca além disso, pelo menos até aquele dia. Mateus, o café está pronto. Quer uma xícara? Isabela chamou, sem olhar para ele enquanto limpava o balcão. Ele hesitou por um momento, perdido nos próprios pensamentos, antes de responder. Ah, claro. Obrigado, Isabela. A cozinha era iluminada pela luz do sol que atravessava as cortinas brancas. Isabela, vestindo um vestido simples, mas perfeitamente ajustado, parecia relaxada. Mateus percebeu o cuidado em seus gestos, desde como ela servia o café até a maneira como ajeitava o cabelo. Como está o trabalho? Ela perguntou, entregando-lhe a xícara. Cansativo, mas está fluindo, ele respondeu, tentando parecer despreocupado. Seus olhos encontraram os dela por um instante, e algo na intensidade de seu olhar o fez desviar. Você deveria descansar um pouco. Ficar o dia todo na frente de uma tela pode te matar aos poucos, ela disse com um sorriso. Eles riram juntos, mas o ar parecia mais denso do que deveria. Uma tensão silenciosa começou a crescer entre eles. Mateus se perguntava se era apenas sua imaginação, enquanto Isabela continuava conversando, aparentemente alheia. Vou preparar algo para o almoço. Ana disse que você gosta de panquecas. Quer ajudar? A pergunta simples soou quase como um convite a algo mais. Claro, por que não? Ele tentou esconder o nervosismo, mas a proximidade deles na cozinha, enquanto preparavam os ingredientes, só aumentava a sensação de que algo estava prestes a mudar. O ambiente da cozinha parecia cada vez menor à medida que Mateus e Isabela trabalhavam lado a lado. Ele misturava a massa das panquecas enquanto ela organizava os ingredientes na bancada. A conversa fluía naturalmente, mas, a cada pequeno gesto, ele notava detalhes que antes pareciam insignificantes. O perfume floral suave que Isabela usava parecia preenchê-lo de um modo que ele não sabia explicar. Enquanto ele mexia a tigela, Isabela aproximou-se para pegar uma colher, seus dedos roçando os dele por um breve momento. O toque foi acidental, mas carregado de uma eletricidade inesperada. Ambos congelaram por um instante antes de Isabela recuar, com um sorriso discreto. Desculpe, ela disse, quase como se estivesse lendo os pensamentos dele. Tudo bem, respondeu Mateus, tentando soar tranquilo. No entanto, sua mente estava a mil, questionando o que aquele momento significava. Era algo real ou apenas sua imaginação? Ele não conseguia deixar de notar o modo como Isabela parecia mais descontraída, quase provocante, ao se movimentar pela cozinha. Isabela virou-se para ele com uma tigela de frutas nas mãos. Você tem um ótimo jeito de mexer a massa, ela comentou com um sorriso que beirava a provocação. Era uma frase simples, mas a forma como ela disse parecia esconder algo mais. Mateus riu, nervoso. Aprendi com minha mãe. Ela dizia que se você não colocar energia na massa, ela nunca ficará boa. Energia, hein? Isabela respondeu, inclinando-se levemente enquanto colocava a tigela ao lado dele. Isso explica por que você parece tão dedicado em tudo o que faz. O tom de voz dela era casual, mas o olhar carregava algo que Mateus não conseguia definir. Ele desviou o olhar, tentando focar na frigideira onde a primeira panqueca estava quase pronta. Acho que você também é bem dedicada, ele murmurou, sem saber exatamente por que disse aquilo. Isabela riu suavemente,
sua voz ecoando pela cozinha. Obrigada, tento dar o meu melhor. O momento parecia se prolongar além do necessário. Cada movimento, cada palavra entre eles parecia carregada de algo que ambos evitavam nomear. Quando Isabela se inclinou novamente para pegar algo no armário, seu vestido subiu levemente, revelando mais do que Mateus esperava. Ele desviou o olhar imediatamente, mas a imagem já estava gravada em sua mente. Isabela percebeu o desconforto dele e, ao se virar, encontrou o rosto de Mateus levemente corado. Você está bem? Perguntou, com um sorriso que sugeria que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Sim, sim, tudo bem, respondeu rapidamente, tentando se concentrar na panqueca que já começava a queimar. Isabela aproximou-se, tocando de leve o braço dele. Acho que está queimando, ela disse rindo. Mateus rapidamente virou a panqueca e desligou o fogão. Droga! Ele murmurou, sentindo-se ainda mais constrangido. Não se preocupe, acontece, Isabela disse suavemente, mas não recuou. O toque em seu braço permaneceu por mais tempo do que o necessário, e Mateus sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Por um momento, o tempo pareceu parar. Eles ficaram ali, próximos demais, o olhar de Isabela fixo nos olhos dele. Mateus sentiu o peso do silêncio, o som apenas do relógio na parede marcando o ritmo lento daquele instante. Ele deveria dizer algo, quebrar a tensão, mas as palavras pareciam escapar. Isabela finalmente recuou, pegando a panqueca queimada e colocando-a em um prato com um sorriso travesso. Bom, pelo menos sabemos que a próxima ficará perfeita. Mateus riu, aliviado pela quebra de tensão. Espero que sim. Não quero arruinar nosso almoço. Você não poderia arruinar nada, ela disse, olhando-o de um jeito que fez seu coração acelerar. O resto do preparo foi marcado por momentos como aquele. Pequenos toques, olhares demorados e palavras que carregavam mais significado do que aparentavam. Quando finalmente terminaram e se sentaram à mesa, a atmosfera estava carregada de algo indefinível, mas inegável. Enquanto comiam, Isabela colocou a mão no queixo e olhou para ele com um sorriso curioso. Você sempre foi tão quieto assim, ou é só comigo? Quieto? Mateus perguntou, engolindo uma mordida. Acho que sou assim com todo mundo. Isso é porque você guarda muito aqui, ela respondeu, tocando suavemente o peito dele com a ponta dos dedos. Mateus sentiu o toque como uma descarga elétrica. Ele olhou para ela, mas Isabela apenas recuou com um sorriso enigmático. Desculpe, ela disse casualmente. Acho que estou falando demais. Não, respondeu Mateus, quase sem pensar. Eu gosto de conversar com você. Isabela manteve o sorriso, mas algo em seus olhos brilhou de maneira diferente. Que bom saber, disse ela, sua voz mais suave do que antes. Os dias seguintes foram uma dança silenciosa entre Mateus e Isabela. Cada momento compartilhado na casa parecia carregar uma eletricidade que nenhum dos dois ousava mencionar. Ana, como sempre, estava ocupada no trabalho, deixando Mateus e Isabela sozinhos por longas horas. O ambiente tranquilo da casa, que antes era reconfortante, agora parecia um palco para algo que ambos lutavam para controlar. Era uma tarde quente quando tudo começou a mudar. Mateus estava no sofá, tentando se concentrar em um projeto no laptop, enquanto Isabela preparava algo na cozinha. Ele ouvia os sons familiares, o ruído das panelas, o som da torneira e os passos suaves de Isabela pelo azulejo. Mas naquele dia, esses sons pareciam mais intensos, como se tivessem uma cadência própria, marcando o ritmo de sua ansiedade. Mateus, a voz de Isabela chamou, interrompendo seus pensamentos. Pode vir aqui um minuto? Preciso de ajuda. Ele hesitou, sentindo o coração acelerar. Deixou o laptop de lado e caminhou até a cozinha. Isabela estava em frente à bancada,
segurando uma tigela que parecia pesada demais para ela. Seu vestido de alças caía levemente sobre os ombros, revelando a pele bronzeada e uma delicada corrente de ouro em seu pescoço. Ela olhou para ele com um sorriso que parecia inocente demais para ser verdadeiro. Pode segurar isso para mim enquanto mexo a massa? Ela pediu, estendendo a tigela. Claro, respondeu Mateus, tentando não demonstrar o nervosismo. Ele segurou a tigela enquanto Isabela se aproximava, pegando uma colher grande. O espaço entre eles era pequeno, tão pequeno que ele podia sentir o calor de seu corpo e o leve perfume floral que ela usava. Enquanto ela mexia a massa, a colher batendo ritmicamente contra a tigela, Mateus tentou se concentrar em qualquer coisa que não fosse a proximidade deles, mas era impossível ignorar a forma como os braços dela roçavam os dele de tempos em tempos ou o som suave de sua respiração. Você é sempre tão prestativo, comentou Isabela, olhando para ele por um momento. Seu olhar parecia examinar algo além da superfície. Eu só gosto de ajudar, respondeu ele, engolindo em seco. Ela riu baixinho, um som que parecia ecoar pela cozinha. É uma qualidade rara, sabia? Mateus não respondeu, apenas desviou o olhar. Ele sabia que deveria recuar, criar distância, mas algo o mantinha ali, como se estivesse preso em um feitiço. Você está tenso, disse ela de repente. Antes que ele pudesse responder, Isabela colocou a colher de lado e colocou uma mão gentilmente no ombro dele. Está tudo bem? Alguma coisa te incomoda? Não, não é nada, respondeu rapidamente, mas sua voz falhou, traindo-o. Os olhos de Isabela se estreitaram ligeiramente, como se ela pudesse ver através dele. Sabe, começou ela, sua voz mais suave agora. Você pode me contar qualquer coisa, Mateus. Eu não vou julgar. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras morreram em sua garganta. A mão dela no ombro parecia queimar, cada segundo de contato aumentando a tensão que já parecia insuportável. Às vezes, continuou ela, inclinando-se um pouco mais perto, a melhor forma de aliviar a tensão é falar sobre o que está te perturbando. Eu não sei do que você está falando, disse ele, tentando manter a compostura, mas a proximidade dela, o calor de sua presença, tornava difícil pensar com clareza. Não sabe mesmo? Isabela perguntou, inclinando a cabeça de lado. Seu olhar era intenso, quase desafiador. Ela deixou a mão deslizar do ombro dele, mas não se afastou. Em vez disso, manteve-se perto, o suficiente para que seus braços quase se tocassem. Isabela, eu... Começou ele, mas foi interrompido pelo som de algo caindo no chão. Ela riu baixinho, pegando a colher que havia derrubado. Desculpe, disse ela, ajoelhando-se para pegar o utensílio. Enquanto fazia isso, o vestido subiu ligeiramente, revelando suas pernas. Mateus desviou o olhar, o rosto corando. Ele sabia que deveria sair da cozinha, encontrar uma desculpa para se afastar, mas seus pés pareciam colados ao chão. Quando Isabela se levantou, ela o encontrou olhando para o chão, visivelmente desconfortável. Ela colocou a colher na pia e virou-se para ele, cruzando os braços. Você é tão sério, disse ela, um sorriso brincando em seus lábios. Relaxe, Mateus. Estamos só cozinhando. Ele tentou rir, mas o som saiu mais como um engasgo. É, só cozinhando, repetiu, mas as palavras pareciam vazias. Isabela deu um passo para frente, reduzindo ainda mais o espaço entre eles. Às vezes, começou ela, sua voz baixa e quase sedutora, você precisa deixar de pensar tanto. Antes que ele pudesse responder, ela levantou a mão e ajeitou uma mecha de cabelo em seu rosto. O gesto era simples, mas carregado de algo que ele não conseguia nomear. Você é um bom homem, Mateus, disse ela, seu olhar fixo no dele. Ana tem sorte de ter você. Ele tentou responder, mas sua garganta parecia seca.
O momento entre eles era tão intenso que ele mal podia respirar. Tudo ao seu redor parecia desaparecer, deixando apenas Isabela e o silêncio ensurdecedor que preenchia o espaço. Obrigado, conseguiu murmurar, finalmente. Mas mesmo enquanto dizia isso, ele sabia que algo estava mudando entre eles, algo que não poderia ser desfeito. Isabela sorriu, mas havia algo em seu sorriso que era ao mesmo tempo encantador e perigoso. De nada, disse ela suavemente, antes de se virar e continuar a cozinhar, como se nada tivesse acontecido. Mateus saiu da cozinha minutos depois, o coração batendo descontroladamente no peito. Ele sabia que precisava se afastar, colocar limites claros, mas enquanto subia as escadas, uma parte dele sabia que era tarde demais para isso. Os dias seguintes foram marcados por uma atmosfera densa e quase insuportável. Mateus tentava se concentrar em seus projetos, mas sua mente frequentemente vagava de volta para a cozinha, para a proximidade que compartilhou com Isabela e o peso daquele momento silencioso, mas cheio de significado. Ele sabia que precisava manter distância, mas a casa pequena e a rotina que compartilhavam tornavam isso impossível. Isabela, por sua vez, parecia continuar como sempre, despreocupada e encantadora. Ela não fazia menção ao que havia acontecido, mas seus olhares demorados e os sorrisos enigmáticos deixavam Mateus em um estado constante de inquietação. Cada interação entre eles parecia carregada de algo não dito, algo que ambos estavam tentando ignorar, mas que se recusava a desaparecer. Era uma noite tranquila quando tudo mudou. Ana havia ligado para avisar que teria que trabalhar até tarde, deixando Mateus e Isabela sozinhos novamente. Ele decidiu passar o tempo no sofá da sala, tentando distrair-se com um filme. Isabela, como sempre, estava na cozinha, e o som de seus passos ecoava pela casa. Não vai jantar? Ela perguntou, aparecendo na porta da sala. Estava descalça, com um vestido de algodão leve que parecia dançar com cada movimento dela. Seu cabelo estava preso em um coque bagunçado e Mateus teve que desviar o olhar rapidamente. Eu não estou com muita fome, respondeu ele, sem tirar os olhos da televisão. Isso não é saudável, disse ela, aproximando-se e sentando-se ao lado dele no sofá. Você está sempre ocupado, sempre distraído. Às vezes você precisa desacelerar. Mateus deu de ombros, mas a proximidade dela o deixou tenso. Ele podia sentir o calor de seu corpo ao lado do dele, o leve perfume floral que parecia sempre envolvê-la. Eu estou bem, murmurou, sabendo que sua voz não soava convincente. Está mesmo? Isabela perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente, seu olhar fixo nele. Porque, se me permite dizer, você parece inquieto ultimamente. Ele riu nervosamente, tentando afastar o desconforto. Acho que é o trabalho. Muitos prazos, muita coisa para pensar. Isabela não respondeu de imediato. Em vez disso, observou-o por um longo momento, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Eu também ando pensando em muitas coisas, disse ela, finalmente sua voz suave, quase um sussurro. Ah, é? Mateus perguntou, tentando parecer casual, mas sentindo seu coração acelerar. Sim, respondeu ela, seus olhos nunca deixando os dele. Coisas que talvez eu não devesse estar pensando. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Mateus sabia exatamente o que ela queria dizer, mas não tinha ideia de como responder. Ele queria se levantar, criar distância, mas algo o mantinha preso ali, como se estivesse enraizado no sofá. Mateus, começou ela, sua voz mais baixa agora, quase hesitante. Eu sei que isso é complicado, mas eu não consigo ignorar o que estou sentindo. Isabela, ele tentou falar, mas as palavras pareciam fugir.
Sua mente era um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Ele sabia que o que estava acontecendo era errado, mas também sabia que não conseguia parar de pensar nela, no modo como ela olhava para ele, no calor de seu toque. Você sente isso também, não sente? Ela perguntou, sua mão repousando levemente sobre a dele. O toque era suave, mas enviava ondas de calor por todo o corpo de Mateus. Eu não sei, ele respondeu finalmente, mas era uma mentira, e ambos sabiam disso. Isabela sorriu tristemente, como se já soubesse a resposta. Eu entendo, disse ela, me afastando a mão. Mas não é fácil, não é? Mateus balançou a cabeça, incapaz de encontrar as palavras certas. Ele olhou para ela e, naquele momento, tudo parecia mais claro e mais confuso ao mesmo tempo. Havia algo entre eles, algo que não poderia ser ignorado, mas que também não deveria existir. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Isabela se levantou. Desculpe, disse ela, sua voz cheia de emoção. Eu não deveria ter dito nada. Ela começou a se afastar, mas algo dentro de Mateus o fez agir. Ele se levantou rapidamente, alcançando-a antes que ela pudesse sair da sala. Espera, disse ele, sua mão segurando levemente o braço dela. Não vá. Isabela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza e algo mais profundo. O que você quer que eu faça, Mateus? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Eu não sei, respondeu ele honestamente. Mas não quero que você se sinta assim, sozinha. Eu não estou sozinha, disse ela, dando um pequeno passo para mais perto. Não quando estou com você. O espaço entre eles parecia desaparecer, e antes que qualquer um pudesse pensar, estavam perto demais. O olhar de Isabela encontrou o dele, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som de suas respirações. Mateus sabia que deveria se afastar, que deveria dizer algo para interromper aquele momento, mas em vez disso, ele ficou ali, parado, enquanto Isabela levantava a mão e gentilmente tocava seu rosto. Isso é loucura, murmurou ele, mas suas palavras eram quase inaudíveis. Talvez, respondeu ela, inclinando-se ligeiramente. Mas não parece errado, parece? E antes que pudesse responder, Isabela fechou a distância entre eles. Seus lábios encontraram os dele em um beijo suave e hesitante, como se ambos estivessem testando os limites do que era permitido. Mateus sentiu seu coração disparar, suas mãos instintivamente encontrando a cintura dela. O beijo se aprofundou, e toda a atenção acumulada nos últimos dias parecia explodir de uma vez. Eles estavam perdidos um no outro, sem pensar nas consequências, apenas no momento que compartilhavam. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de emoções conflitantes. Eu não deveria ter feito isso, disse ela, sua voz trêmula. Não, respondeu Mateus, ainda tentando recuperar o fôlego. Eu também não. Mas, enquanto ficavam ali, ainda próximos demais, ambos sabiam que não poderiam voltar atrás. Haviam cruzado uma linha que mudaria tudo. O ar na sala estava carregado, denso, quase palpável. Mateus e Isabela permaneciam imóveis, as respirações entrecortadas, sendo o único som que preenchia o espaço entre eles. O beijo que haviam compartilhado havia mudado tudo. Não havia mais como fingir, como escapar da atração que os prendia. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha, e agora era impossível voltar atrás. Eu não sei o que estamos fazendo, sussurrou Mateus, sua voz rouca. Ele deu um passo para trás, tentando criar uma distância que já parecia inexistente. Isabela, com os olhos brilhando de emoção, o observava em silêncio. Por um momento, parecia que ela estava prestes a concordar, a desistir, mas então ela deu um passo à frente, fechando novamente a distância entre eles.
Mateus, disse ela, sua voz carregada de uma mistura de dor e desejo. Eu não consigo lutar contra isso, contra o que sinto. Ele engoliu em seco, sentindo o coração disparar no peito. Isso é errado, Isabela. Nós não podemos. Eu sei, respondeu ela, sua voz trêmula. Mas você consegue me olhar nos olhos e dizer que não sente o mesmo? A pergunta o atingiu como um golpe. Ele queria negar, queria encontrar as palavras certas para acabar com aquilo, mas não conseguiu. Porque, no fundo, ele sabia que ela estava certa. Não era apenas desejo, era algo mais profundo, algo que ele não conseguia explicar, mas que o consumia completamente. Isabela deu mais um passo à frente, até que estavam tão próximos que ele podia sentir o calor de seu corpo. Eu sei que é errado, disse ela suavemente, mas eu também sei que não me senti assim há muito tempo. E pelo jeito que você me olha, eu sei que você sente o mesmo. Mateus tentou desviar o olhar, mas ela ergueu a mão e segurou gentilmente seu rosto, forçando-o a encará-la. Não fuja de mim, pediu ela, sua voz quase um sussurro. Por favor. E foi nesse momento que ele se rendeu. Todos os argumentos, todas as razões pelas quais aquilo era errado, desapareceram de sua mente. Tudo o que ele podia pensar era no modo como ela o fazia se sentir. Vivo, desejado, compreendido. Ele a puxou para mais perto e seus lábios se encontraram novamente, dessa vez com uma intensidade que não deixava espaço para hesitação. Foi um beijo cheio de paixão, de necessidade, de tudo o que haviam reprimido por tanto tempo. As mãos de Isabela deslizaram pelos ombros de Mateus, enquanto ele a segurava pela cintura, puxando-a para mais perto. A sala parecia desaparecer ao redor deles. Não havia mais nada além do calor de seus corpos, do som de suas respirações aceleradas, do desejo que parecia impossível de conter. Mateus sentia as mãos de Isabela explorando seu corpo, e ele retribuía, permitindo-se finalmente dar vazão a tudo o que vinha reprimindo. Vamos sair daqui, murmurou Isabela, interrompendo o beijo por um breve momento. Mateus apenas assentiu, e os dois caminharam apressadamente em direção ao quarto. Cada passo parecia carregar uma urgência que eles não conseguiam ignorar. Ao entrarem no cômodo, a tensão entre eles explodiu de vez. As mãos ávidas de Isabela encontraram a camisa de Mateus, puxando-a para cima enquanto ele a ajudava a se livrar do vestido. O mundo lá fora não existia mais. A única coisa que importava era o que estavam compartilhando naquele momento. Uma conexão tão intensa que parecia apagar todas as dúvidas e medos. Eles se entregaram completamente um ao outro, sem pensar nas consequências, apenas no momento que compartilhavam. Quando a noite finalmente caiu, ambos estavam deitados lado a lado, suas respirações ainda irregulares. Mateus olhou para Isabela, seus dedos traçando suavemente as curvas de seu rosto. Ela sorriu para ele, um sorriso que carregava tanto felicidade quanto uma pontada de tristeza. Eu não sei o que vai acontecer agora, disse ele, sua voz baixa. Eu também não, respondeu Isabela, mas isso foi real, e eu não vou me arrepender disso. Ele assentiu, apertando-a levemente em seus braços. Nem eu. Eles sabiam que o que tinham compartilhado naquela noite mudaria tudo. Sabiam que as consequências viriam, inevitáveis como o amanhecer, mas naquele momento nada disso importava. Eles haviam cruzado uma linha que não podia ser revertida, e embora isso os assustasse, também os libertava. Enquanto o silêncio da casa os envolvia, Mateus percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia perdido. E enquanto Isabela descansava em seus braços, ele sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, eles haviam encontrado algo raro, algo que, certo ou errado, era impossível de ignorar.